Olá, queridos, graça e paz. Saudações aí a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu gostaria de compartilhar uma breve palavra sobre oração. Na verdade, nós nunca vamos saber tudo sobre oração e nós estudamos, oramos, temos experiências com Deus, mas sempre haverá mais espaço, mais conhecimento, mais experiência, porque realmente a oração ela depende um pouco de nós, mas ela é muito extensa e também tem a parte de Deus. Então eu quero falar com você 4 passos antes de orar. 4 passos que você precisa entender. São 4 passos que estão na palavra que nós precisamos entender para que nós possamos ter uma vida abençoada de oração. Então eu queria que você abrisse sua palavra. Eu estou com a minha aqui em Mateus 6, verso 1, nós vamos ler um pouco aí, vamos ler alguns versículos. Diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha só que tremendo. Então, antes de Jesus dar aqui o modelo de oração, que é o Pai Nosso, Jesus está aqui com os seus discípulos, ensinando sobre a oração, e antes dele começar a falar, ele dá uma breve explanada aqui sobre o fato de ser reconhecido. Nós, como humanos, desejamos sempre ter um tipo de reconhecimento, uma gratificação, alguém que nos olhe e reconheça o nosso trabalho. Isso é algo normal do ser humano. Mas ele está dando aqui algo específico sobre a esmola. Ele fala disso e logo em seguida ele vai falar um pouco sobre a oração. Então ele diz que se a gente faz esmola e a gente recebe um reconhecimento de alguém, ele diz que a gente já perdeu o nosso galardão. Eu entendo que nós temos um recipiente para colocar o nosso galardão. E esse recipiente, para ser reconhecido, ele só pode receber um tipo de reconhecimento, ou o galardão dos homens ou o galardão do céu. A palavra diz: não podeis crer se buscardes a glória um dos outros. A glória de homens, ela faz com que a nossa fé fique mirrada. Então, um passo importante, eu vou continuar lendo, mas um passo importante que nós precisamos saber antes de ter uma vida de oração é saber que a oração, ela não é algo que eu uso como um troféu, que eu exponho para as pessoas dizendo: olha, eu oro 1 hora, 2 horas, 3 horas, para que as pessoas achem que eu sou um verdadeiro ou tremendo homem de Deus que ora muito. Não. Isso é algo que Deus precisa me dar o galardão por isso. É o Senhor que precisa reconhecer na minha vida. O verso 4 diz assim: para que a tua esmola esteja dada ocultamente, o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é: qual é o galardão que você espera receber com a oração? Através de uma vida intensa de oração, o que você espera receber? Ou melhor, a pergunta melhor é assim: de quem você deseja receber o seu galardão? Se é do homem, se alguém sabe que você ora muito e te reconhece por isso ou te elogia, nossa, como é uma mulher de Deus de oração, ou um homem de Deus de oração, você já recebeu seu galardão, não há mais outro galardão a ser recebido. Mas se você faz isso ocultamente, uma vida de oração tem frutos diferentes do que uma vida que não ora. Então, não é preciso reivindicar ou defender a tese de que você ora.
É preciso que você ore de fato para que Deus te recompense publicamente, que o galardão venha da parte do Senhor. Amém? O segundo passo que eu quero compartilhar com você, eu acabei aqui não lendo o verso 3, mas eu vou ler, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechada a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está em oculto. E o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. Olha só que tremendo. Então, eu creio que uma oração que toca o coração de Deus é uma oração pela qual nós somos sinceros, transparentes, objetivos. Deus ele não se agrada de pessoas que ficam orando repetidamente no sentido de não ter mais inspiração. Existem pessoas que desejam ter uma prática diária de oração e também existe o tipo de pessoas que desejam fazer isso apenas por uma prática, apenas para poder falar, olha, eu oro 1 hora, eu oro 2 horas. E às vezes as orações de pessoas que querem ser vistas, elas demoram até, elas são orações de muito tempo de oração de duração, mas são orações que não têm inspiração, são palavras repetidas. E a palavra diz que Deus ele já sabe o que é necessário para nós antes de nós pedirmos. Então eu creio que a oração ela pode ser sim demorada, mas desde que aquilo que você está falando ela seja verdade, ela seja do seu íntimo, ela seja sincero, seja uma oração verdadeira, objetiva. Por isso que nós não podemos falar que a oração melhor, mais certa é aquela que passa de 10 minutos ou de 1 hora. Né? Isso não é bíblico. O que nós podemos falar é que a oração poderosa é a que é verdadeira. Agora, é claro, uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela tem inspiração, ela costuma orar mais que 10 minutos. Mas isso não pode ser por uma obrigação ou por um desejo particular seu, carnal, para ser visto ou para poder falar que ora muito tempo. Isso tem que ser à medida com que você tem inspiração e o Espírito Santo também está orando através da sua vida. Então, como que eu devo começar uma vida de oração? Gradativamente, aos poucos, à medida com que você ora sempre. Então, o que Deus quer é uma perseverança em oração e não uma oração repetida. Nós devemos orar sempre, várias vezes, talvez várias vezes ao dia, mas que seja objetiva e verdadeira, que seja transparente. O terceiro passo é que Deus sabe o que é necessário. Então, não adianta nós termos uma oração bonita, né? A palavra diz que Deus sabe, Ele sonda os nossos corações. Então, não adianta nós termos aquela oração eloquente, com palavras bonitas. Nós não devemos ficar repetindo, nós devemos falar o que precisamos falar. A palavra diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Então nós temos que orar sempre, mas não sempre as mesmas palavras por falta de inspiração. Então, o primeiro passo é que nós devemos orar por um galardão. E esse galardão precisa ser um reconhecimento de Deus, do céu, não de pessoas. O segundo passo é que a oração não tem que ter palavras repetidas ou muito tempo de oração para falar que eu orei, mas ela tem que ser clara, objetiva e tem que ser racional. E o terceiro ponto é que Deus já sabe, não adianta você querer surpreender Deus. Deus já sabe o que vos é necessário. E o quarto ponto aqui que eu quero compartilhar com você está lá em Romanos 8, verso 26 e 27. Eu vou abrir aqui rapidinho. Esse quarto ponto é que nós não sabemos orar, não sabemos como orar. Então,
Não adianta você se preocupar falando, eu preciso fazer um curso prático de oração. Não, nós podemos aprender com muitos pastores, com muitos homens de Deus, muitos homens e mulheres de Deus que oram e que têm experiência com oração. Mas a oração, o jeito de orar ou a forma de orar, Jesus dá um modelo aqui. E isso fica para um segundo vídeo. Nós vamos entrar aí num segundo vídeo falando um pouco do Pai Nosso e alguns princípios e coisas profundas que tem no Pai Nosso. Mas não é só um texto que vai limitar a oração. Existem muitos princípios por trás da oração do Pai Nosso e é algo extremamente poderoso. Então não adianta você ter um curso para começar a orar, mas você já pode iniciar sabendo que você pode ser sincero com Deus, objetivo, transparente, e não precisa ter aí um método. Não é o método que vai fazer Deus operar algo na sua vida, mas é a sinceridade do seu coração, é a sua fé em saber que você não sabe orar, mas que Deus, através do seu Espírito, ora através da sua vida. Então, Romanos 8, verso 26 diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Algumas traduções dizem, não sabemos como orar da forma correta. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis significa que é algo impossível de se expressar por meio de palavras. É algo grande, é algo poderoso. Não é só ali uma língua dos anjos espiritual. Não dá para expressar com palavras, porque é espiritual. Não somente isso, mas é uma grandeza tremenda. É algo que não tem como, é impossível expressar ou explicar. Verso 27 diz assim: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Intercede da igreja, intercede pelos chamados por Deus, pelos salvos. Então, o quarto princípio é que não há nada que eu faça, não há curso teológico que eu faça que vá me ensinar a orar. Eu preciso saber reconhecer esse princípio também, para que eu possa depender do Senhor e que o Espírito interceda em mim. Então, são esses 4 princípios que eu deixo para você. Pense nesses princípios e comece já a orar com base nesses princípios bíblicos que nós falamos em Mateus 6, e eu creio que a sua vida vai ser um pouco mais esclarecida no sentido de oração. Eu espero que essas palavras tenham abençoado sua vida. Eu agradeço a sua atenção. Clique aí no sininho, curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal para que você possa acompanhar as palavras que nós vamos postando, tá bom? Nós somos da Igreja Batista Vinde Adoremos, eu sou o pastor Wallace, nós ficamos no bairro Jardim 7 de Setembro, em São Paulo, na rua Leonardo Laurenti, número 74. Um abraço, que Deus continue abençoando sua vida.